Olá, pessoal! Estamos começando o webinar hoje com Carlos Aldan para a gente falar um pouquinho sobre inteligência emocional e como que faz para a gente navegar nesse ambiente, né? Queria agradecer a participação de todos, tivemos muitos inscritos, estamos super felizes com isso. E antes da gente começar, eu queria contextualizar um pouco, me apresentar sobre o que a gente vai falar hoje, né? Eu sou Adri Barbosa, eu sou fundadora da Vype. A Vype é uma plataforma de gestão ativa de engajamento de colaboradores. E através de interações digitais com os colaboradores, a gente monitora o engajamento, quais são as alavancas-chave de engajamento, além de promover o feedback e reconhecimento dentro das organizações, né? E daí que logo no começo de toda essa pandemia, enfim, coloca time em home office, suportando os nossos clientes, a gente estruturou, junto com a HSM, o Grupo Kronberg, né, Carlos Aldan, e a Vitude, a iniciativa Quarentena Vype, né? Então, a gente está vivendo aí um momento único, com impactos profundos na saúde, na economia, e daí, dentro dessa jornada, já são mais de 150 empresas participando da Quarentena Vype. Um dos pilares que a gente tem são as pulses gratuitas da quarentena, né? E uma das pulses é a pulse que a gente monitora a questão da saúde mental dos times, dos colaboradores, né? E daí, nesse contexto, eu chamei aqui o Aldan, porque a gente, junto com a Vitude, estruturou a Pulse de Saúde Mental, que a gente começou a aplicar na semana 30/3. Então, na semana passada, eu fiz uma live com a Tati para a gente falar sobre os insights da semana 1, 2 e 3. Então, o estresse tem aumentado dentro das organizações, né? E quando a gente vê, por exemplo, o número de colaboradores com algum nível de estresse passou de 20 para 25 e 28, e hoje a gente está aqui com o Aldan para a gente falar sobre inteligência emocional, e não só isso, ferramentas que nos trazem para facilitar a navegar nesse momento que é único, né? Queria agradecer a participação do Aldan, muito obrigada por aceitar o convite da Vype para participar, a gente está super feliz com você aqui. E agora, queria passar a bola para você. Conta para a gente rapidamente um pouquinho sobre a Kronberg, enfim, para a gente contextualizar e daí a gente começa. Antes disso, só um segundo, Aldan, te interrompendo. Pessoal, a gente provavelmente vai levar aqui uma horinha, tá? O que eu queria muito que vocês fossem colocando aí no chat já todas as dúvidas que surgirem, porque no final eu vou recapitular essas dúvidas para o Aldan responder, tá bom? Obrigada, Aldan. Bora lá. Obrigado, Dri. Um prazer estar participando aqui dessa live com você. Parabéns pela sua liderança. Um privilégio para a Kronberg fazer parte dessa parceria com a Vype, com a Vitude, com a HSM. Uma iniciativa fantástica para que a gente possa trazer uma contribuição para esse momento tão dramático que estamos vivendo, né? Com relação à Kronberg, rapidinho, a Kronberg se especializa na capacitação de profissionais de linha de frente, de média liderança e alta liderança para navegarem com sucesso, com relevância, essa realidade tão volátil, incerta, complexa e ambígua. Muito se fala, né, sobre os riscos e oportunidades da exponencialidade, da quarta revolução industrial, mas pouco se fala, Adri, sobre quais são as ferramentas que nós precisamos para navegar com prosperidade essa realidade tão inesperada. Então, nossa empresa foi buscar durante 10 anos, com 10 mil líderes em 10 países, quais são as competências organizacionais e emocionais que diferenciam aquelas organizações e líderes que produzem 40%, 50% acima da média. E, a partir desses achados, a gente cria ferramentas de diagnóstico para fazer o diagnóstico de onde esses indivíduos, esses profissionais e organizações como um todo estão nessas competências. A partir dos achados, nós criamos uma solução personalizada para cada cliente. Legal. E mesmo online, o que nos diferencia é justamente esse aspecto customizado online que nós estamos entregando agora em decorrência desse momento que a gente está vivendo. O grande diferencial nosso é que, além dos aspectos inteligentes de uma organização, planejamento estratégico, vendas, marketing, atendimento a clientes, nós cuidamos do lado humano e saudável, que é o que nos traz aqui hoje. Muito bom.
Bom, a Aldan assessora vários líderes muito inspiradores, enfim, são extremamente relevantes no mercado, e ele está em contato direto com esses líderes há muito tempo e sendo o suporte, o braço direito desses líderes nesse momento, né? E daí, Aldan, aproveitando esse contexto, na semana passada, quando a gente lançou os insights da Pulse de saúde mental, uma das coisas que a gente viu foi um crescimento de 15,5% da primeira semana para a terceira semana da quarentena em relação a nível de estresse dentro das organizações, né? Ou seja, uma luzinha amarela aí de preocupação. Conta pra gente, assim, quando a gente fala em termos de inteligência emocional, quais são os principais fatores do aumento do nível de estresse nesse momento? São dois os principais fatores, Dri, mas se você me permitir, antes de entrar na resposta específica, Claro. Eu queria ter um pouco de conhecimento, de conceito da neurociência e da inteligência emocional, para que a gente entenda melhor a fonte de estresse, ou duas fontes principais desse estresse nesse momento, né? Eu queria falar sobre um conceito recente da neurociência, que nós chamamos de orçamento do corpo, para que a gente entenda como é que isso se processa dentro do nosso organismo e na nossa mente, né? O cérebro evoluiu para servir o corpo, né? Se a gente imaginar que o nosso corpo e nossa mente é uma organização, uma empresa, o cérebro seria a CEO dessa empresa, né? Então, a CEO gerencia as receitas e despesas para o nosso corpo, ela cria orçamentos para diferentes departamentos ou áreas do nosso corpo, né? Como glicose, sal, água, temperatura, regulação hormonal. E o corpo possui inúmeros recursos que precisam estar equilibrados, que a gente chama de homeostase interna, de alostase, quando a gente agrega os estressores externos ou os fatores externos que afetam esse equilíbrio interno, né? Então, o corpo faz, a mente, na realidade, o nosso cérebro é quem faz esse equilíbrio, né? Um departamento gastão nessa empresa, que é o nosso corpo, né, que estoura o orçamento constantemente, sem as devidas receitas, né, cria um desequilíbrio no orçamento do corpo. Sim. Então, e as consequências desse desequilíbrio ao corpo podem se manifestar de várias maneiras, né? Um sistema imunológico prejudicado, doenças, depressão, hipersensibilidade, dificuldade de concentração, a memória falha, a regulação emocional fica diminuída, a gente se torna mais reativo, mais agressivo, e um cansaço crônico, né? E o estresse é uma condição ou um sentimento que a pessoa experimenta quando as exigências excedem os recursos pessoais, tanto físico quanto emocional, e sociais que o indivíduo pode mobilizar. Então, se há esse excesso, ele entra nesse estado de estresse que vai de moderado ao tóxico, como nós chamamos. Ora, o estresse é fundamental para nós. Sem estresse, nós não temos produtividade, mas há um limite no qual o estresse passa a ser tóxico, né? Passa a ser um departamento gastão que estoura esse orçamento do corpo o tempo todo. E as consequências desse buraco no orçamento do corpo, causado pelo estresse, as físicas são as conhecidas: hipertensão, dores de cabeça, desconforto gastrointestinal, problemas na pele, etc. Emocionais, a pessoa fica mais irritada, a irritabilidade é uma realidade, reatividade, agressividade gratuita, a memória enfraquece, como dissemos. O estresse, portanto, exige muito do nosso corpo. Sim. Momentos estressantes, pontuais, não representam preocupação, né? Um evento estressante é como um gasto que a gente não programou. Mas, geralmente, a gente tem recurso suficiente na conta para cobrir esse déficit ou emprestamos recursos de outro departamento para cobrir o déficit. O estresse constante avisa o cérebro que a gente precisa de um orçamento permanente por causa dessas retiradas dos gastos continuados. Agora, o nosso corpo está usando energia preciosa e liberando regularmente o cortisol, que é o hormônio do estresse. Independentemente do fato do corpo precisar ou não, ele passa a liberar o cortisol permanentemente, criando assim os efeitos negativos já mencionados para a nossa saúde. Essa é a razão do porquê, geralmente, pessoas estressadas estão sempre cansadas e famintas, né? Essa produção permanente do cortisol.
Então, agora, com esse entendimento, eu queria trazer a resposta à sua pergunta, né? Eu vejo Ótimo. para esse aumento dos 15%. Primeiro, nós estamos enfrentando um inimigo, que é o coronavírus, que a gente não consegue enxergar a olho nu, cujas ameaças reais ou imaginadas nos levam a experimentar o que nós chamamos de perdas antecipatórias. Que são perdas antecipatórias? Aquele sentimento de incerteza sobre o que é o futuro nos reserva, né? Então, a gente passa a ter medo de morte de entes queridos, perda de segurança financeira, perda de emprego, perda de nossa identidade, uma vez que a atividade profissional tem um componente existencial importante para nós, né? Então, qual vai ser a minha identidade no pós-anormal? O sofrimento de perdas antecipatórias geram esse estresse. Então, essa é uma das razões do porquê esse aumento de 15,5%. É o sofrimento por essas perdas antecipatórias. É um inimigo que a gente não enxerga, é um final dessa crise que a gente não consegue visualizar, qualquer previsão é um exercício de adivinhação, né? Então, a gente entra nesse estado de insegurança, de ansiedade, que exacerba essa produção do cortisol. A gente tem várias retiradas no orçamento do corpo e a gente passa, portanto, a sofrer do estresse. Além disso, nós estamos socialmente distantes, né, de parentes, de amigos, da nossa rotina. Olha só, quem podia dizer que a gente está sentindo falta da rotina, né? Sim! Rotina, não é verdade? Rotina do trabalho, de ir ao cinema, restaurantes, encontro com amigos. Nós somos uma espécie hipersocial, né? O cérebro, na realidade, é uma entidade, além de biológica, é uma entidade social. Se a gente se isola, a gente não se desenvolve. A solidão, sabidamente, encurta a vida do ser humano, né? E a reclusão nos obriga a estarmos fechados 24 horas por dia nesse estado emocional, o que traz à tona esses desgastes relacionais importantes, discussões, brigas, agressões, divórcios. A China não conseguia processar na velocidade necessária o número de divórcios durante a quarentena, né? E nos Estados Unidos, os dados eu fui buscar depois que vi a pesquisa da VIPE, né? Os resultados nos Estados Unidos. Eu tenho aqui da última semana de março, abril não saiu ainda. Houve um aumento significativo, né, do estresse, esse estresse exacerbado, que ele chama de high stress. Ele faz uma distinção aqui entre dois grupos. O total de respondentes, legal, 27% deles experimentam um alto estresse. Portanto, aí é um percentual maior que o nosso encontrado aqui pela VAI. E aí tem um outro grupo, que são as pessoas que ou perderam o emprego, ou o trabalho foi diminuído, o estresse é maior ainda, de 34%. Então, você vê que é um fenômeno que não se restringe somente a nós, Brasil, mas toda a população global que enfrenta essa realidade. Portanto, duas razões, né? O medo de perdas antecipatórias e reclusão social são os principais fatores que explicam esse aumento de estresse na nossa experiência. Muito bom, muito bom. Até, enfim, mudando um pouco o roteiro, compartilhando um pouco aqui, eu me formei em 2008 e foi quando logo estourou a crise, né, de 2008. E foi o primeiro momento de crise que eu efetivamente vivi. Eu tinha acabado de ser efetivada como estagiária numa consultoria estratégica. E eu lembro o como isso me afetou. Porque foi um momento extremo de tensão, muitas pessoas foram desligadas, eu não fui desligada naquele momento, mas eu tive vários dos pontos que você falou. Então, reatividade imensa, ansiedade muito elevada, problemas de pele. Então, isso tudo falou muito no corpo, né? Enfim, são coisas que agora é mais difícil, porque não é só uma crise econômica, mas tem todos os outros pontos, né? Ele é um complicômetro ainda maior do que a gente teve, por exemplo, do ponto de vista de crise econômica que aconteceu em 2008. E daí, Aldan, bom, seguindo um pouquinho aqui, quando a gente falou, por exemplo, do nível de estresse, a gente falou de forma suave, a moderada,
ele pode aparecer em qualquer momento, né? Assim, o que eu queria... E a gente nunca sabe quando ele vai se tornar exacerbado, né? A gente não tem uma certeza. Quais são as ferramentas para a gente conseguir lidar melhor com isso? Obrigado, Dri. Bom, o que traz esse entendimento nosso, né, sobre o orçamento do corpo e tudo, a inteligência é a inteligência emocional, e a inteligência emocional começa com o cuidado do corpo, né? As nossas ações que criamos, que nós construímos com o nosso cérebro, são provenientes dessa interação com o mundo externo e provenientes dos estímulos sensoriais que nós recebemos do nosso corpo. Então, se o nosso corpo está desequilibrado, esses estímulos não são positivos, né? Vão gerar, muito provavelmente, emoções pouco construtivas para nós. Então, esse entendimento sobre o orçamento do corpo é proveniente da inteligência emocional, que é a capacidade, hoje, medida e desenvolvida de entendermos como as emoções influenciam os nossos processos cognitivos, nossos pensamentos e comportamentos. Então, eu preciso entender esse processo, né, que proveniente do meu corpo, que vai influenciar a construção de emoções pelo meu cérebro, como previsões para eu lidar com esses estressores externos e os inputs sensoriais internos, antes de eu me comportar, antes de eu emitir um comportamento para o mundo externo. Uma vez identificadas as emoções e os hábitos emocionais, que são os nossos padrões, né, emocionais que a gente vai adquirindo ao longo de nossa experiência de vida, nós podemos avaliar se esses nos levam a comportamentos produtivos na vida. Se são improdutivos, como o estresse tóxico, por exemplo, a inteligência emocional nos habilita a reprogramar nossos modelos mentais e perspectivas mentais para gerar emoções que nos levem a comportamentos produtivos. Então, as competências que nós precisamos desenvolver aqui, as principais, que é o que o tempo nos permite, Idris, começam pela autoconsciência, né? É o alicerce da inteligência emocional. Quanto mais desenvolvida a minha habilidade de identificar minhas emoções, como essas influenciam meus comportamentos, como as minhas emoções contagiam o ambiente à minha volta, mais oportunidades de escolhas e de mudança eu crio na minha vida. Portanto, a inteligência emocional começa como o alicerce dela com a autoconsciência, né? Como fortalecer a autoconsciência? Eu queria compartilhar aqui com os participantes, Dri, uma ferramenta muito potente que nós utilizamos por favor, em todo o desenvolvimento de alta liderança, de média liderança, profissionais de linha de frente, sessões de coaching. É um mapeamento diário de emoções. Ele se faz mais do que necessário nessa realidade de quarentena, gente. É um mapeamento diário de emoções, para que a gente tenha consciência de como as emoções estão nos levando a comportamentos de estresse, a comportamentos de irritabilidade exacerbada com as pessoas mais queridas da nossa vida. Então, eu vou pedir para vocês dividirem uma tabela em 6 colunas, né? Então, quanto mais eu identifico as emoções, mais eu deixo de reagir no piloto automático. Eu não fico à mercê das emoções que estão direcionando os meus comportamentos. Eu pego a rédea do cavalo nas minhas mãos e digo, eu vou direcionar as emoções para o resultado que eu quero em cada interação na minha vida. Então, nessas 6 colunas, na primeira você vai colocar o gatilho, o evento. Né? O evento externo pode ser causado por uma situação, uma pessoa, ou um estímulo sensorial interno, né? Sensorial interno, uma dor, um frio na barriga, uma tensão muscular, causou a emoção. Ok? Então, o primeiro é o evento, o fator causador da emoção, a emoção que você construiu, seria a segunda coluna. Que emoção você experimentou a partir desse evento? É importante nomear a emoção, gente. Quanto maior a granularidade emocional, a alfabetização emocional, maior nossa capacidade de autorregulação, de eu pensar em meus comportamentos antes de eu emiti-los para o mundo externo. E hoje nós temos inúmeras pesquisas que demonstram que pessoas com a capacidade de controle emocional, né, de controle de impulso ou de autorregulação, como nós chamamos, são mais prósperas. Portanto, na segunda coluna, a emoção que eu experimentei, tente nomeá-la, né? E há várias ferramentas que você pode procurar. Existe uma roda de emoções de Plutchik,
Você pode baixar isso pelo Google, onde qualquer site de busca. Essa roda de emoções te ajuda nesse processo de nomear a emoção, que muitas vezes você sente uma emoção, mas você não consegue nomeá-la, é importante fazê-lo. A terceira coluna é o modelo mental, o teu histórico de vida, né, que te levou a construir essa emoção. Tá. É o meu histórico de vida. A quarta coluna é a reação que você teve guiada pela emoção. Que reação que você teve? A quinta é o impacto para você e para as pessoas à sua volta dessa tua reação. Qual impacto você gerou para o mundo externo em decorrência dessa emoção? E aí, na sexta coluna, que está a oportunidade de nós reprogramarmos o nosso cérebro, né? O cérebro, hoje, nós sabemos, Dri, ele tem duas habilidades fantásticas. A neurogênese, que é de criar novos neurônios até o fim da nossa vida, a não ser que a gente esteja em estresse tóxico, o cortisol no excesso cessa a neurogênese. E a outra habilidade fantástica do cérebro, que nos dá essa convicção de que é possível essa reprogramação, é a neuroplasticidade. O cérebro é uma entidade plástica, ele se transforma a partir de nossas experiências de vida. Então, que experiências eu quero dar para transformar o meu cérebro na direção do atingimento das minhas metas de vida, do meu propósito. Então, na sexta coluna, em retrospecto, que modelo mental ou perspectiva diferente você poderia ter levado para construir a emoção mais produtiva para você? Então, um exemplo, um companheiro aí, ou companheira, reclama de forma pouco amigável que você deixou a cozinha suja, aí na quarentena. Isso nunca acontece. Isso nunca acontece. Então, esse é o exemplo externo. Você construiu a emoção de raiva em decorrência dessa forma que você foi cobrada, né? Aí, na terceira coluna, você vai buscar que modelo mental te levou a construir a raiva. Você se lembrou, talvez, de pais autoritários, exigentes, que te levavam a construir a emoção de raiva no passado. Isso se tornou um hábito, então vem essa cobrança, a gente sente raiva, né? Então, você identificou. Na quarta, como é que você reagiu? Você reagiu de forma agressiva, cobrando as tarefas do companheiro. Bom, você ativou, como a gente fala, as amígdalas do cérebro do teu interlocutor, né? Ao invés de criar um ambiente de paz e de harmonia, a gente simplesmente acendeu aí a fogueira, né? Jogamos álcool na fogueira. Bom, o impacto foi um clima de agressões mútuas que estragaram a noite. Essa é a quinta coluna, o impacto da sua reação. Na sexta coluna, você está fazendo isso em retrospecto. É claro que no começo, no início desse treinamento, a gente não consegue necessariamente suspender a nossa reação. Mas quando você para 20 minutos antes de dormir para fazer esse mapeamento, você está programando o seu cérebro para que em uma outra oportunidade, igual ou similar, você tenha uma reação diferente. Ou, na realidade, a gente chama de uma resposta e não reação, né? A reação é inconsciente, a resposta é consciente. Então, o que você fez? Você começa a pensar, puxa, ele está sob meu companheiro ou minha companheira, está sob muita pressão, insegurança sobre o futuro, no pós-anormal, nem deve ter notado o que faz, né? Normalmente, ele ou ela não é assim. Então, o que você fez? Ele não é tão negligente assim no dia a dia, é que agora está sob uma tremenda pressão. Você usou da empatia para promover emoções mais construtivas para ambos. Isso te leva a suspender aquela agressividade, né? E a manter um ambiente mais harmonioso na casa. E aí, como gerenciar? Esse é o mapeamento de emoções. Como gerenciar o orçamento do corpo? O que é que nós sabemos que faz com que a gente consiga esses depósitos no orçamento do corpo, mesmo enquanto estamos vivendo esse momento de muitas retiradas, de estouro nesse orçamento, né? Em decorrência daquelas duas razões explicadas. 7 horas de sono, Dri, nós precisamos de 7 horas de sono. Tem um percentual muito pequeno, é menos de 1% ou 2% da população global que pode viver de forma saudável com menos de 7 horas de sono. As células gliais do cérebro precisam desse tempo para limpar as toxinas que a gente produz durante o dia. Então, se eu quero fazer depósitos no meu orçamento do corpo, eu preciso de 7 horas de sono.
Meditação, exercício de mindfulness é fundamental para que a gente mantenha esse equilíbrio, reduza a possibilidade de o estresse chegar para nós também. Conexão emocional, não é porque a gente está distante socialmente que nós precisamos estar desligados emocionalmente das pessoas, né? Então, a conexão emocional com amigos, com parentes, colegas e, claro, exercícios físicos e uma dieta bastante saudável. O otimismo é um outro elemento fundamental da inteligência emocional que a gente consegue medir, né, e desenvolver. É o otimismo aprendido. Então, eu queria trazer rapidinho aqui três técnicas que a gente chama de 3Ps, que são os diálogos internos que a gente tem conosco mesmos, né? A gente precisa começar a prestar atenção como é que eu estou falando comigo mesmo. Não personalizar a crise, né? Ela não pode ser entendida como algo interno, mas sim externo. Então, dá um caráter de atribuição externa ao negativo e não internalizar a crise. O segundo P é o P que a gente chama do pervasivo, de generalização, de abrangência. Não é porque eu estou enfrentando uma situação difícil na empresa, porque a receita caiu a zero, que eu me torno um mau pai, um mau marido, um mau filho, um mau cuidador de mim, um mau amigo, né? E eu não deixo que esse aspecto negativo se transborde para os outros domínios da minha existência. O terceiro P para nós é o P da permanência, né? Então eu preciso, com a inteligência emocional, dar um caráter de impermanência ao negativo e de permanência ao positivo. É o inverso do que geralmente nós fazemos. Só que poucos de nós prestamos atenção nesses diálogos internos. Então, o otimismo, assim como o desamparo é aprendido, gente, o otimismo também pode ser aprendido. Não estou falando do otimismo de Poliana, que não quer enxergar a realidade nua e crua, de forma alguma, mas é o otimismo aprendido que fortalece a nossa resiliência emocional para que a gente evite esse estresse que você mencionou. Motivação, fundamental, procurar atividades interessantes para nós, mesmo na reclusão social. Prazerosas, aquilo que me dá prazer, o que eu gosto de fazer, tem tanto conhecimento disponível hoje, tanto curso gratuito. Será que não é o momento de eu ressurgir mais forte, com mais competências do que eu tinha antes da reclusão? Então, a motivação é também um componente da inteligência emocional. Eu posso sentar e ficar reclamando, ou eu posso procurar oportunidades para me motivar nessa reclusão. Criar rotina e rituais é muito importante, porque eles nos dão um certo sentimento de controle, né? De autonomia, de domínio, nesse momento que a gente não tem nenhum. E a empatia também é fundamental. Tem duas competências aqui, a empatia e o propósito, para terminar essa parte. A empatia, para nós, tem 3 componentes. É o cognitivo, é a minha capacidade de entender os pensamentos do meu interlocutor, é o emocional, capacidade de sentir o que ele está sentindo. E o terceiro componente, para fechar o que nós chamamos de empatia, que é o cuidado empático. Então, um exemplo, não adianta eu entender que aquela pessoa, entender cognitivamente que a pessoa está precisando de um ombro amigo, nesse momento de reclusão. Eu entendo cognitivamente que ela está precisando, eu entendo emocionalmente, eu sinto as dores que a levam a sentir essa necessidade de um ombro amigo, se eu não ofereço um ombro amigo. Então, o terceiro elemento da empatia é fundamental, que é o cuidado empático. Que nesse momento de reclusão, gente, a empatia é fundamental para a gente evitar brigas desnecessárias dentro de casa e coisas até mais sérias, como a gente está vendo acontecer, né? A violência doméstica aumentou, o feminicídio aumentou, enfim, falta justamente da inteligência emocional. E mesmo no ambiente de trabalho, né, Aldan? Porque, por exemplo, a gente estava comentando o time da VIPE, das reuniões que a gente tem participado, quem está com filhos em casa nesse momento, é super difícil. Então, assim, a gente tem que ser paciente. Se a gente marcou aquela reunião e talvez não seja o melhor momento porque a criança está chorando e precisa do pai e da mãe, não tem o que fazer, vamos remarcar, vamos fazer outro horário, né? Porque, enfim, todo mundo vai ter que se adequar um pouco. Mas desculpa, eu te interrompi, continua. Você estava falando de empatia.
Não, é um exemplo de empatia que você deu. É isso mesmo, é eu me colocar no lugar do outro. E nesse momento nós temos que reduzir, não tem nada a ver, gente, com mediocridade, mas nós temos que reduzir nossas expectativas sobre as pessoas, sobre as circunstâncias, porque senão a gente vai se irritar mais e aí vem a ansiedade, vem o medo e o estresse vai se instalar, né? O último componente que eu queria, não é necessariamente útil, mas dos principais, é o propósito, Dri. É esse sentido dominante de significado que poucos conseguem detectar na vida, infelizmente, né? Não é um exercício de ordem intelectual. A descoberta do propósito na vida exige muitas tentativas, mas quem descobre o porquê está aqui, né? Não no sentido existencial somente, né? Mas que tem metas de vida, que tem uma linha de chegada lá na sua frente, consegue, como dizia Nietzsche, né? Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, a gente consegue, quando você passa a ter uma visão mais satelital da sua vida, né? Você consegue enxergá-la de uma maneira mais abrangente, a gente vê esse momento na nossa vida de uma maneira mais microscópica e não tão devastadora como ela é se eu me colocar só dentro dela e não dentro de uma jornada mais completa de vida que o propósito nos possibilita fazer. Contar as bênçãos também é um outro direito da inteligência emocional, né? Então, ao invés de reclamar, valorizar as coisas boas que você está tendo, né? Eu estou lá no meio da natureza, no meio do mato, com os familiares, convivendo como não convivo, oportunidade de produzir, de estudar, como no dia a dia eu não teria. Então, eu tenho que aprender a contar as bênçãos, a buscar as coisas boas. Demonstrar gratidão é um outro exercício fundamental para evitar o estresse. Inúmeros estudos demonstram que pessoas que têm a facilidade de demonstrar gratidão para aquelas pessoas que contribuem ou já contribuíram para a sua vida, são mais felizes. E a positividade é uma arma importante para prevenir o estresse. E o perdão também. Então, se eu tenho alguém para perdoar, e o perdão exige aí um entendimento conceitual que eu não tinha quando fiz isso há 12 anos atrás. O perdão não quer dizer que você tenha que abandonar o teu senso de justiça, né? É um processo interior seu, de não deixar que alguém que te fez mal viva na tua consciência sem pagar aluguel. Perdoe essa pessoa, se libere dessas amarras do passado, porque isso vai também vai representar retiradas no teu orçamento do corpo, não é inteligente emocionalmente. E fazer um exercício que nós chamamos, além do mapeamento, do meu eu ideal, né? Como é que você se vê no pós-anormal? Então, visualize você fortalecido, visualize esse ressurgimento, né, em um outro momento da sua vida, aproveitando essa parada para se reinventar. É isso. Muito bom. Eu gosto muito de falar sobre futuro, né? E uma das coisas que normalmente eu falo é, gente, a gente precisa realizar que a gente vai viver durante 120 anos. E ao longo desses 120 anos, a gente vai ter que se reinventar muitas vezes do ponto de vista profissional, né? Então, quando você fala sobre a questão do meu eu ideal, eu estou sempre pensando nisso. Qual que é o meu eu ideal? Ele muda bastante. E agora, às vezes, é muito mais difícil porque o nosso planejamento ele se tornou quase de curtíssimo prazo, né? É assim, o que eu vou fazer amanhã? Eu sei que a quarentena ela vai continuar durante pelo menos mais uma semana, 2 semanas, no máximo é isso que a gente sabe. Mas é muito difícil esse conseguir olhar para o futuro ao mesmo tempo que a gente está fazendo um planejamento de curtíssimo prazo. E daí, Aldan, eu queria ir para a próxima pergunta, que é o seguinte: quando a gente fez a pesquisa de saúde mental, né, um dos pontos que mais se destacou foi a questão do intolerância, tá? Então, assim, o sentimento de intolerância das pessoas aumentou. De uma semana para a terceira, ele aumentou em 36%. Esse foi o mais grave, aumentou a intolerância. O segundo foi reagir de forma exagerada às situações, que aumentou 29%. E o terceiro, a dificuldade das pessoas em conseguirem se acalmar, que aumentou 25%. Ou seja, intolerância, reação exagerada e dificuldade em se acalmar. Como que você enxerga a relação desses fatores com o passar do tempo na quarentena?
Antes de responder, eu só queria dizer que eu me enxergo, inclusive, dentro desse deles, né? E tenho certeza que muitos dos participantes aqui também, né? A gente está realmente vivendo um momento excepcional, e eu me enxergo aí, não é porque a gente tem um conhecimento que a gente não está sujeito, né, essa intolerância, essa irritabilidade, essa reatividade. A inteligência emocional nos permite suspender muita dessa irritabilidade e intolerância. O medo, o estresse tóxico, ativa os circuitos neurais de sobrevivência no cérebro. Então, a sobrevivência nos leva lá atrás, né, à savana africana, na nossa evolução, quando a gente enfrentava as grandes feras. Então, o estado de sobrevivência, se eu estou em estado de sobrevivência, eu enxergo 3 possíveis cenários. Ou eu mato essa fera, ou ela me mata, ou os dois morremos. A gente não consegue enxergar o cenário ganha-ganha, ou cenários ganha-ganha, um futuro de possibilidades em estado de sobrevivência. Em estado de sobrevivência, os circuitos neurais fazem com que as nossas percepções cognitivas e emocionais fiquem bastante prejudicadas, né? Eu só enxergo a saída, né? O cortisol em excesso, eu abro o olhão daquele tamanho procurando a saída, ou eu luto ou eu fujo, né? Então, a gente fica intolerante necessariamente com os outros, com a gente mesmo, impacientes, reativos, e a tendência é que quanto maior for a duração dessa pandemia, esses fatores da pesquisa vão continuar aumentando, a não ser que eu crie, né, essa blindagem que a inteligência emocional me habilita a construir. A solução, portanto, é fortalecer esses componentes mencionados da inteligência emocional para que a gente se blinde, né? Recaídas vão acontecer, como eu estou dizendo, mesmo com a inteligência emocional. Mas a resiliência emocional aumenta e nos recuperamos mais rapidamente dos deslizes de intolerância, reatividade e dificuldade de nos acalmarmos. Quando a gente entra nesse estado de reatividade, a gente precisa de 90 minutos para se recompor. Então, é muito tempo. Então, eu preciso, com aquele mapeamento, identificar os gatilhos que me levam a essa reatividade, a essa intolerância, e prevenir antes que isso aconteça. Porque senão eu vou precisar de 1h30 para voltar aí a um certo equilíbrio emocional e físico. Tá? Então, é inteligência emocional mesmo para que a gente reduza essa reatividade, a gente não entra em estado de sobrevivência. Aqueles exercícios que eu mencionei de mindfulness, de meditação, nos ajudam muito a controlar essa reatividade. Está me ouvindo? Dri? Eu perdi você. Tô aqui. Tá bom. Desculpa, achei que... Imagina. Muito bom, Aldan. E daí, uma das coisas assim que eu acredito muito, assim, tem até um meme, né, que rolou bastante na internet, principalmente no mundo corporativo, quem que empurrou na sua empresa o home office, o trabalho remoto? Foi o CEO, o CTO ou o Covid-19, né? O mundo mudou, as coisas são completamente diferentes hoje. Muitas coisas que a gente falava em questões de futuro do trabalho, etc., que a gente achava que fosse demorar um tempão, de repente todo mundo foi empurrado, né? Eu, por exemplo, agora facilito roda de diálogo com líderes via Microsoft Teams, algo que eu achava que nunca aconteceria, né? 40 líderes numa sala, divide sala para os facilitadores, funcionou super bem, mas enfim, é algo novo, né? Então tá todo mundo tendo que se reinventar. E daí, acho que assim, não existe, a gente não vai voltar ao que era antes, né? Não existe mais aquele normal, porque o mundo já não é mais o mesmo. E esse cenário provavelmente vai trazer novos comportamentos, né? Como que você enxerga o papel da inteligência emocional nesse momento pós-pandemia? Passamos a pandemia, né? Como que vai ser isso? É uma excelente pergunta. E você sabe que na Kronberg, nossos treinamentos, a gente tem uma frase, treinamentos agora online para liderança e linha de frente, como mencionei. O conhecimento que não se traduz em mudança comportamental é inócuo, né? Ocorre que mudança comportamental, Dri, é um enorme desafio. Super.
exige não só treinamentos técnicos, porque não é por aí que você vai mudar o comportamento das pessoas, né? Mas principalmente de inteligência emocional. As pesquisas mostram que se dermos a opção de mudança comportamental ou a morte, você sabia que 90% escolhem a morte? Parece insano isso, parece brincadeira, mas as pesquisas com pacientes que submeteram à cirurgia cardiovascular demonstram que 90% deles, tanto cirurgia de peito aberto, de ponte de safena, quanto angioplastia, né, demonstram que 90% não modificaram seus comportamentos após a cirurgia. Eles permaneceram nos mesmos hábitos alimentares, sem os exercícios físicos. Enfim, o comportamento é difícil. As pessoas sabem que fumar faz mal à saúde, muitos ainda continuam fumando. E suposto, eu não tenho tanta certeza quais serão os comportamentos que efetivamente se modificarão no novo ou anormal, como nós chamamos na Cromberg. É imprevisível. Tá. Alguns óbvios, né, como o aumento de mecanismos à distância de trabalho, estudos, compras, socialização e as consequências para a economia, como a gente está sofrendo, o teu negócio, o meu, principalmente o meu negócio, sofrendo essa mudança e exigindo mudança rápida, né? Agora, na crise do terrorismo de 2001, a gente não tinha os protocolos que temos hoje, ou tínhamos antes da Covid, para passar por aeroportos e etc. E a gente, né, adquiriu, assumiu o hábito e, bom, passou a ser corriqueiro. Então, muitos desses protocolos serão modificados, mas dizer que as pessoas, como eu estou ouvindo, se tornarão mais compassivas, mais cooperativas, mais empáticas, eu não tenho como prever. Na Cromberg, nós não trabalhamos com previsões, mas sim com planejamento, preparo, desenvolvimento de competências organizacionais e emocionais, como mencionei, necessárias e relevantes para a gente navegar com prosperidade essa realidade do inesperado. E já era, né, antes da Covid. Isso ficou mais exacerbada pela Covid-19. Uma coisa eu tenho certeza, Adri, a inteligência emocional já era e será cada vez mais um conjunto de competências indispensável para a gente lidar com o que quer que seja que o pós-anormal nos traga. Não vai ser a nossa competência técnica, não vai ser o nosso intelectual, o nosso racional. O nosso cérebro, nosso pensamento racional é fantástico para analisar, sequenciar e resolver problemas de variáveis conhecidas. Mas nós passamos a viver uma realidade na qual as variáveis não são mais conhecidas. Então, eu preciso necessariamente de outras áreas do meu cérebro, eu preciso desenvolver essa competência emocional para coexistir nessa realidade tão dramática como essa. Muito, muito, muito bom. Aldan, a gente finalizou as nossas perguntinhas iniciais. Já fomos bem de tempo. Gente, obrigada. O que eu queria agora? Fazer as perguntas. Então, eu vou começar aqui pela Liliana Cihaber. Ela perguntou, Carlos, o quanto a espiritualidade pode auxiliar na inteligência emocional? Olha, a espiritualidade hoje não necessariamente se conecta, nada contra, por favor, se conecta com uma religião institucional, né? O propósito, por exemplo, é um ato espiritual. Ele exige a reverência, ele exige a conexão com algo maior do que eu, qualquer que seja ele. Então, a espiritualidade faz parte, dentro dessa conotação, da inteligência emocional também. Muito bom. Deixa eu ver aqui outras perguntinhas, pedir para o pessoal mandar mais perguntas também. Alejandro mandou uma pergunta talvez complexa. Não acha que os resultados dos estudos estão alinhados com o modelo de duelo de Elizabeth Kubler-Ross? Talvez se ele pudesse, eu não conheço Elizabeth Ross, se ele pudesse aí no chat mesmo nos contar o que ela preconiza, aí a gente pode comentar depois. Eu desconheço o trabalho dela. Muito bom. Que mais? Pessoal, mandem perguntinhas. Bom, então eu vou fazer as minhas perguntinhas extras. Aldan, uma das coisas que a gente comentou, por exemplo, que as empresas elas têm tido um pouco de dificuldade nesse momento é de conseguir criar uma conexão remota. O que eu quero dizer com isso, tá?
Falando mesmo pela Vype, assim, a gente está fazendo diversos testes diferentes para a gente conseguir se conectar do ponto de vista mais pessoal. Por quê? A gente tem marcado, como a gente está em casa, começamos a trabalhar às 9 horas da manhã, nossa agenda vai até às 18, não tem tempo de deslocamento. Então a gente está marcando uma reunião atrás da outra, não tem tempo para o cafezinho, não tem aquela small talk, sabe? E isso tem sido algo, assim, que a gente está tentando recriar esses rituais, né? Então, por exemplo, um dos pilares que a gente tem na Quarentena Vype é o grupo no WhatsApp. No WhatsApp, o pessoal começou a compartilhar algumas práticas que tem feito. Então, falaram sobre o horário do cafezinho, que tem a questão de compartilhar coisas que sejam pessoais, livros, séries, etc. As empresas têm se preocupado em enviar mensagens customizadas de aniversário. Então, por exemplo, ontem foi uma quebra de paradigma dentro da Vype, porque em todos os aniversários a gente sempre vai almoçar todo mundo junto, e ontem teve uma pessoa do nosso time fazendo aniversário, e daí a gente fez diferente. A gente combinou com a esposa dele que a gente faria uma surpresa no almoço dele para eles almoçarem juntos. Então, assim, são coisas novas, né? Mas, assim, o quanto está impactando também essa falta de relação pessoal que a gente tinha dentro do trabalho. Esse tem sido a tônica também para nós, né? Até mesmo porque a gente está correndo atrás do prejuízo, né? Digitalizando conteúdo, você acaba trabalhando mais do que o normal. Por isso que eu disse que a disciplina e rituais é de fundamental importância, né, Adri? E há formas criativas, né? Eu tenho participado de jantares online com amigos, de degustação de vinho, e a gente pode fazer a mesma coisa na empresa, né? Não só falar de trabalho, mas criar aí os momentos como a gente tem ou tinha na realidade presencial, né? De jogar a conversa fora no cafezinho, isso faz parte também da sanidade psicológica nossa. Sim. Então, é fundamental investir tempo nisso e não cobrar horário das pessoas, né? Eu acho que isso é um grande erro que eu vejo. A gente está com os filhos com namoradas e namorado e trabalham, né? E a gente percebe como existem chefes ainda, né? Que ficam checando o tempo todo se a pessoa está logada, se ela está trabalhando. Ao invés disso, é cobrar resultado, né? E ter essa conexão emocional nesse momento que as pessoas precisam desse apoio emocional. Não é o momento da gente ficar só cobrando, né? É demonstrar que as pessoas são confiáveis remotamente e elas respondem apropriadamente. Você vai ter sempre um percentual de porcaria, é inevitável, mas não é a maioria, né? Então, eu não posso criar novas regras para o trabalho remoto baseado na exceção. Eu preciso pensar, né, no que a maioria, na verdade, como a maioria se comporta, né? Então, criar regras e rituais em cima da maioria que responde apropriadamente, que precisa desse apoio emocional, e não ficar preocupado com essa minoria que está trabalhando menos, que está fazendo o corpo mole, e a gente vê isso acontecer, infelizmente. Muito bom. Recebemos várias perguntinhas aqui agora. Vou começar pela da Rita, de Cássia. Ela mandou como favorecer o desenvolvimento da inteligência emocional no outro, quando se trata de lidar com um cliente, por exemplo, intolerante com dificuldade de se acalmar. Grande desafio. É um desafio, sim, porque não existe milagre, né, Adri? E as pessoas, se elas não querem desenvolver a inteligência emocional, qualquer competência, não tem santo que vai fazer esse milagre. Elas precisam querer, né? Uhum. Mas a pergunta... Desculpe, qual é o nome da pessoa mesmo? Rita. Rita. A pergunta, Rita, fundamental para essas pessoas é: que resultados você está obtendo com os seus comportamentos, né? É isso que você quer? Existem assessments, nós usamos assessments validados cientificamente para medir a inteligência emocional das pessoas. E o interessante, Rita, é que não é você dizendo para essa pessoa, é a resposta dela que vai dar o resultado dela na inteligência emocional. Então, você tira, né, esse viés da interferência de terceiros dizendo para ela que você é assim, que você é assado.
A resposta dela vai dar o resultado dela na autoconsciência, na autorregulação, na autodireção, e sabendo onde ela tem os gaps, ela poderá aí, com um coach, com um debrief bem feito, endereçar esses gaps e melhorar. E a gente vê aí, nesses últimos 18 anos que a gente faz agora, em 1º de junho, transformações fantásticas na Kronberg com esse trabalho. Agora, Rita, nós também, na nossa organização, quando a pessoa não quer, não faz os exercícios, depois da 2ª sessão de coaching, no caso do coaching, a gente diz para ela, não venha a 3ª, porque você está jogando dinheiro fora. Então, tem gente que, se não quer, não vai adiantar muito. Mas a ferramenta é potente. Muito, muito bom. A próxima pergunta, Aldan, ainda a gente tem um tempinho aqui, somos seres em construção, é da Eliane. Logo, nossa inteligência emocional pode ser mais ou menos desenvolvida, mas conseguimos chegar em um ponto tal que podemos chamar de top dos tops? Infelizmente não. Na realidade, nós mudamos, as circunstâncias mudam, as pessoas mudam, né? Então, é um processo constante de aprimoramento. O mapeamento tem que ser feito permanentemente, justamente porque essas variáveis se modificam permanentemente, né? Então, a minha empatia, recentemente, a gente tem que fazer isso de 3 em 3 meses, minha empatia caiu, ela estava lá em cima, no qualificado superior, que é um dos fatores, e o próximo de expert, né, caiu para o funcional, né? Porque você está tão ocupado, e quando você se ocupa com tarefas, né, você usa essa parte do cérebro, que é o que a gente chama de córtex pré-frontal, e quando você irriga essa área, você libera a parte onde estão os circuitos emocionais, que são várias partes, não estão especificamente localizados em uma região, são várias partes. E você se torna menos empático mesmo, você perde as nuances emocionais no ambiente porque você está tão concentrado em uma tarefa. Então, é um processo contínuo, não existe, eu cheguei no topo, aprendi a andar de bicicleta, não vou esquecer mais. Infelizmente, não é assim. Muito bom. Pegando aqui uma próxima perguntinha, da Daisy, como o líder pode se preparar para receber os colaboradores no pós-pandemia? Ótima pergunta, Daisy. Obrigado, Daisy. Não só no pós, né, Daisy? Eu acho que o líder tem que estar presente permanentemente, né, durante esse momento crucial. A gente tem feito webinars com os nossos clientes gratuitamente para que a gente possa oferecer, de novo, esse ombro amigo, né, esse apoio emocional nesse momento que eles carecem dessas ferramentas, né? Sim. E o líder é esse apoio, né? O alicerce principal da organização durante esse momento. E no ressurgimento, na volta, é a preparação, não que ela não possa ser feita agora, ela deve ser feita. O líder tem que estar aí nas suas reuniões diárias 2 vezes por dia, de manhã à tarde, não para cobrar, né, os horários, mas para falar de oportunidades internas, oportunidades inexploradas externamente, quais os nichos que nós não exploramos ainda. E é fundamental esse otimismo aprendido, não de poliana, Rita, para o líder. E aí eu tenho uma mensagem final, se tiver mais uma pergunta, que agora me lembrei de uma mensagem otimista que talvez possa complementar essa resposta para a Rita. Temos mais perguntas. Fernanda Fiore, quando teremos a certificação Formação Online em Inteligência Emocional da Kronberg? Opa! Também quero, Fernanda. O conteúdo está pronto, a gente está fazendo o lançamento desse conteúdo, está sendo transformado, vídeos, podcasts, e-books, é um conteúdo muito robusto que ele incorporou os recentes achados da neurociência, né, que fizeram com que a gente revisasse muita coisa que falávamos no passado. É uma área em constante modificação e a gente precisa atualizar. E o nosso conteúdo está atualizado para 2020, ele vai estar disponível, a gente, pegando o seu endereço de e-mail, te comunica quando estiver disponível online. Muito ele está bom. sendo transformado agora.
Animal. Fico feliz. Quero ter acesso a isso. É um prazer. Bom, temos mais algumas perguntinhas, mas a gente agora já vai começar a extrapolar o tempo. Então, eu queria muito agradecer a presença de todos. Aldan, foi assim um privilégio passar essa 1 hora aqui contigo, te ouvindo falar. Ficaria mais 2 horas. Para mim. E daí, gente, só para algumas mensagens finais, a gente está. Faz parte, né, do que a gente previu lá juntos atrás com a HSM, com a Vitude, com a Kronberg, que provavelmente isso seriam temas que seriam relevantes e que a gente envelopou dentro do que a gente chama de quarentena VIPE, que tem as pulses que são gratuitas, ou seja, você pode aplicar a Pulse de saúde mental, a Pulse de home office, com toda a sua equipe, durante o período da quarentena. Já são mais de 150 empresas que estão participando desse movimento. A gente está super feliz com isso, de poder ser o parceiro que está ajudando, que está levando dados assertivos, que está levando conhecimento, melhores práticas, tá? Além disso, a gente tem o grupo no WhatsApp, então lá o grupo, a VIPE é mera moderadora, a gente, enfim, está facilitando com que profissionais de RH e lideranças troquem melhores práticas, tá? Dentro do contexto do que o Aldan nos ensinou hoje aqui, compartilhou um pouquinho só do conhecimento dele, trouxe a ferramenta do mapeamento que ele comentou, que eu anotei aqui no meu caderninho, tá lá, não dá para ver muito bem, mas vou fazer hoje à noite, depois daqui, para a gente mapear nossas emoções e reações. Enfim, isso tá tudo casado para a gente ajudar e ser o parceiro. E daí, eu queria agradecer de novo sua participação. Eu vou aqui colocar no chat os contatos da Kronberg, para quem quiser conversar com a Kronberg. Amanhã a gente vai mandar para vocês também, o time da VIPE vai mandar os conteúdos, né? Então, o link para vocês assistirem, a gente vai subir isso em podcast também. Você vai estar em podcast da VIPE, para todo mundo escutar. E já dizer que na quinta-feira a gente vai fazer uma webinar com 3 heads de people, a Tati da Gama Academy, a Regis da Trinus e a Dai da Mendelix, para a gente falar sobre plano de retomada ao escritório físico, se é que isso vai existir, né? Então, é um questionamento que surgiu no nosso grupo do WhatsApp na semana passada, da Quarentena VIPE, e que a gente vai trazer 3 clientes para comentarem e compartilharem sobre isso. Aldan, super obrigada. Enquanto você vai se despedindo, calma, eu vou colocando aqui as mensagens. Então, pode falar, a bola é tua. Que bom. Não, eu só queria deixar uma mensagem final. Eu me lembrei outro dia e fui pesquisar, né, da peste negra. A peste negra matou de 30% a 60% da população europeia. Nós estamos falando aí, na época, hoje seriam entre 200 e 600 milhões de pessoas. Muita gente morreu. Mas sabe o que veio depois da peste negra, gente? O renascimento. A gente deixou, grande parte da população global deixou as crenças medievais, assumiu a racionalidade, a gente teve avanços de tecnologia e nas ciências como nunca tivemos antes. E eu acho que é isso que está por acontecer. E é difícil, quando a gente está nesse estresse tóxico, enxergar esses cenários de um futuro de possibilidades, mas eu vejo assim. Queria deixá-los com essa mensagem. Obrigado pelas perguntas dos participantes. Gostaria de ter tido mais tempo. Muito obrigado. Muito obrigada, gente. Obrigada, Aldan. Foi um prazer. Obrigada a todo mundo que participou. Até mais. Até mais. Obrigado, Dri. Imagina.